E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida insanamente complexa de ataque. Foi jogada entre Alireza Firuja e Nordibek Yakuboev no FIDE Grand Swiss. Essa partida aqui foi uma grande surpresa para mim, porque o Alireza Firuja opta por uma abertura que não vê jogo, assim, no alto nível, em uma partida pensada, há pelo menos uns 150 anos, né? Ele opta aqui dentro da abertura italiana jogar contra cavalo em F6 o lance cavalo na casa de G5, que é o ataque de cavalo, é conhecido também como o ataque fegatelo. A ideia aqui do jogador de brancas, claro, é jogar cavalo por peão da casa de F7, se vier algo como peão na casa de H6. No entanto, as pretas normalmente vão defender com peão em D5, seguido da captura cavalo em A5, e isso foi considerado durante muitos anos uma abertura inferior para o jogador de brancas, né? Houve uma época, principalmente a era romântica de xadrez, né? Eu acabei mostrando aí o final da partida sem querer. Mas houve uma época, principalmente na era romântica de xadrez, que as pessoas jogavam cavalo em F3 pressionando o peão, cavalo em C6 defendendo e bispo em C4. Era um repertório hiper mega agressivo, porque contra bispo em C5 se respondia praticamente de maneira exclusiva com B4, que é o gambito Evans, e cavalo em F6 se respondia de maneira quase que exclusiva também com o cavalo em G5, que é o ataque de cavalo, o ataque fegatelo. E muitas pessoas não sabiam defender, então uma sequência extremamente comum era peão em D5, para desconectar o bispo da casa de F7, peão toma, e aqui o jogador de pretas comumente jogava cavalo por peão de D, para liberar um ataque no cavalo de G5, e como você pode ver, essa é uma posição de leve vantagem para as brancas, que vão seguir com o cavalo por F7, que de fato é o que configura o ataque fegatelo, e depois de rei por F7, vão seguir com dama em F3, dando um cheque, pressionando o cavalo e forçando o rei a caminhar para o centro do tabuleiro, em uma posição de extrema dificuldade de se jogar. No entanto, eventualmente, descobriram que a melhor maneira de você defender é jogando aqui não cavalo por D5, mas sim cavalo em A5, e essa é uma abertura que caiu em desuso. Aqui ali aparece ainda numa partidinha de blitz, provavelmente em torneios que não valem tanto, agora em uma partida pensada, 1h40 para cada jogador, valendo vaga para o torneio dos candidatos, isso daqui é raríssimo. Então, sem mais delongas, vamos usar aqui, na minha opinião, é a partida mais interessante dos últimos anos, tá? Essa daqui é a partida mais interessante que eu vi, nossa, eu nem sei há quanto tempo, né? Temos bispo em B5 cheque por parte do Alireza Firuja, e o Nordibek Yakuboev joga o que é conhecido como gambito polério. Ele deixa as brancas trocarem o peão extra que tem, jogando o peão na casa de C6, com o objetivo de ganhar tempo no bispo. Então, peão toma de volta, e aqui o lance que tem estado na moda é bispo de volta na casa de D3. E o objetivo de você voltar o bispo especificamente para a casa de D3 é para você poder tirar o cavalo daqui sem graves problemas. Então, se o jogador de preto jogar um H6, você pode manter o seu cavalo centralizado sem que as pretas ganhem tempo nele com o lance peão na casa de E4. Você pode voltá-lo para a casa de E4 tranquilamente. Então, uma linha que estava bastante na moda era bispo em D3, algo como cavalo em G4, ameaçando o cavalo para que ele não possa imediatamente permanecer aqui na casa de E4, né? Você tira o cavalo para cavalinho E4, você responde com F5, as brancas ameaçam aqui o cavalo, as pretas apoiam, e nós temos algo como peão na casa de H3, F por E4 e H por G4. Isso aqui esteve na moda nos últimos tempos, né? No entanto, o Alireza Firuja, ao invés de jogar essas linhas absurdas de computador, joga o lance que era jogado na era romântica, o lance aqui da época do Anderson, do Paul Morphy, dama na casa de F3, cravando o peão de C para que ele não possa tomar o bispo nessa posição. E aqui muita coisa já foi jogada, principalmente bispo em E7 foi um dos lances principais por muito tempo. Basicamente, as brancas estão ameaçando o peão uma segunda vez, e seria um erro para o jogador de pretas, na verdade, defender esse peão. O lance natural como bispo na casa de B7 não é a melhor maneira de seguir. A melhor maneira de seguir para o jogador de pretas é gambitando o peão, jogando algo como bispo em E7, e se o jogador de brancas quiser tomar, por exemplo, bispo toma, cavalo toma e dama toma, as brancas, é claro, têm 2 peões a mais, mas a posição é praticamente injogável por conta da quantidade absurda de desenvolvimento que tem o jogador de pretas. E seguindo nesse espírito do bispo em E7, o Yakuboev mostra que na verdade ele tem uma preparação interessantíssima e ele toma o bispo simplesmente entregando a torre, sacrificando a qualidade. Então depois de dama toma torre, o Alireza Firuja tem a qualidade que são 2 pontos de material a mais e um peão a mais, e no entanto ele não tá ganho. Por que que ele não tá ganho nessa posição? Porque as pretas basicamente em troca dessa torre vão ganhar um ataque avassalador e uma quantidade gigantesca de desenvolvimento.
Então, o Nordback Yakuboev joga dama em C7. Esse lance vem com uma ameaça de prender a dama do Firouzja. Se as brancas fizerem algo como, por exemplo, fazer o roque, a ameaça do Yakuboev é cavalo em C6, defendendo o peão de A e prendendo a dama. A dama não tem mais como sair daqui, as pretas vão eventualmente, né, jogar bispo em E7, o roque e tirar o bispo daqui, e a dama está completamente enjaulada. Por consequência, dama em C7 é um lance que obriga o jogador de brancas a tirar a dama dali antes que o cavalo retorne. Então o Firouzja joga corretamente com dama em F3. E nessa posição, dama por C2 pode parecer um lance muito forte para as pretas jogarem, vem com tempo no bispo, mas se isso for jogado, poderemos jogar dama em C3, ameaçando o cavalo, defendendo o bispo e forçando a troca de damas. Por consequência, as pretas jogam corretamente com cavalo em C6, gerando aqui ideias e ameaças de jogar cavalo em D4, ideias e ameaças de jogar cavalo em B4, e o Firouzja responde corretamente jogando peão na casa de C3 para evitar essas ideias. Na verdade, sabe o que é o bizarro, né? É que nem evita, porque essas ideias ainda podem ser jogadas porque o peão de C está cravado ao bispo que está sem defesa. Mas se você não jogar o peão na casa de C3, você não vai ter a opção de tomar o cavalo eventualmente, na prática trocando o cavalo por bispo, e você vai ficar perdido daqui a alguns lances. E as pretas finalizam o seu desenvolvimento praticamente com o bispo em G4, com o tempo na dama, e agora você percebe por que absolutamente ninguém joga essa linha no alto nível de jogo. A posição é quase injogável para as brancas, né? Você ganhou muito material, você tá com uma vantagem enorme, mas olha o ataque que você vai ter que defender. Olha a quantidade de pressão absurda que tem o jogador de pretas nesse momento. Tá ganhando tempo na dama, mas a dama também não tem muitas casas boas para ir não. Se você jogar dama na casa de D3, cavalo em B4, como a gente comentou, vai vir mesmo que tenha um peão na casa de C3, vem com tempo na dama, se você tomar o cavalo você leva cheque mate, se você mexer a dama vai vir cavalo na casa de C2 e você tá no sal. Se você jogar dama em E3, né, vai vir cavalo na casa de D5, né, e aí a sua dama também não tem tantas casas boas para ir. O computador ainda prefere um H6 primeiro para depois jogar cavalo na casa de D5. Então, o Alireza Firouzja joga um único lance que sobrou, dama na casa de G3. E as pretas jogam cavalo em D4 mesmo assim, mesmo que não venha com tempo na dama, tá ameaçando o cavalo em C2 o duplo, e novamente, se você tomar esse cavalo, você vai acabar levando o checkmate. E nessa posição, só existe uma defesa para as brancas. A partida já tá insanamente complicada, parece que as pretas estão completamente massacrando, mas acredite ou não, tem como defender nessa posição. Eu te convido a ver se você aguenta a pressão aqui e ver se você consegue defender esse ataque brutal. Se você disse que uma defesa, por exemplo, como dama em D3 seria o correto, você está enganado por conta de bispo na casa de F5 ou bispo em E2, ambos lances vencedores. Se você disse que nessa posição as brancas devem então, sei lá, jogar um F3 para gerar um contra-ataque no bispo, cavalo em C2 é um lance absolutamente ganhador seguido por bispo em C5. O único lance que funciona é cavalo em A3. E esse lance é o lance que você acredita que não funcionaria porque o bispo pode tomar o cavalo, mas na verdade ele funciona porque a torre defende o bispo. Então o que ele possibilita é uma troca na prática do cavalo de A3 pelo cavalo de D4. Então nós temos basicamente aqui, se bispo toma cavalo, peão toma cavalo, o bispo está defendido e a posição das pretas basicamente começa a entrar em colapso, porque vamos trocar damas no futuro, tem um bispo caindo aqui nessa posição e o ataque acabou não dando certo. Então cavalo em A3 é respondido não com a ideia de bispo toma cavalo, mas sim com esse cavalo saindo daqui com tempo na dama, cavalo em E2, e depois se relocando para a casa de F4, onde ele vai pressionar aqui o jogo das brancas. Essa daqui é mais uma posição que você só tem um lance que mantém algum grau de vantagem, senão você vai ficar extremamente pressionado, e esse daqui é o único lance que o Firouzja joga que não é o lance da máquina, tá? A máquina considera o lance dama D3 um pouquinho mais forte, porque pressiona o peão de B. Quando o cavalo sai, ele não tá... Pelo menos a dama pode sair tomando aqui o peão de B, né? Mas o Firouzja joga dama em E3, que acaba sendo só um tiquinho pior. E o jogador de pretas ganha uma iniciativa com bispo toma cavalo, peão toma e cavalo em F4 pressionando o peão da casa de G2. Esse daqui foi o único lance na partida inteira que o Firouzja joga que não é o lance do Stockfish. Todo o resto da partida ele joga exatamente o lance da máquina.
toda a partida. É impressionante isso daqui. Bem, cavalo por G2 está sendo ameaçado, ganhando a dama. Então, o roque por parte do Firuja é obrigatório. E vem cavalo da sexta na casa de D5, ameaçando a dama, seguido por dama na casa de E4. E aqui o Yakuboev utiliza dos temas que são quase sempre utilizados nesse tipo de posição e joga o F5 chutando a dama. E nós temos um problema, porque nessa posição, não importa para onde você vai jogar a sua dama, a preocupação real que o F5 de fato está gerando aqui é que tá tirando a casa de E4 do cavalo. Você lembra que eu falei lá no começo que as pessoas jogam bispo em D3 para ter para onde voltar o cavalo? Pois é, depois que o F5 é jogado, não tem mais a casa de E4 pro cavalo. Então, quando você tirar a dama daqui, o grave problema é que o H6 vai vir e você não tem onde colocar esse cavalo. Por exemplo, se você jogar dama em E1, que é um lance horrendo, horroroso nessa posição, o problema não é nem o cavalo D3, que tá vindo com o tempo na dama, né? O problema, o cavalo D3 tá ganhando também, né? Mas só pra demonstrar que você tá perdendo, não importa o que aconteça, porque o verdadeiro problema aqui é o H6. E você não tem onde pôr o cavalo. Então, quando você voltar o cavalo, as pretas podem simplesmente tomar e você vai levar mate logo, logo, porque a sua estrutura de peões vai ficar completamente horrenda e seu rei vai ficar extremamente exposto. Então, o lugar que você levar a sua dama agora tem que constar uma resposta para quando o jogador de pretas jogar o H6 tirando o seu cavalo daqui. E nessa posição, o Alireza Firuja joga dama na casa de B1, e o objetivo do dama em B1 é, na verdade, conseguir de maneira absolutamente brilhante tirar o cavalo daqui. O Yakuboev pensa por 20 minutos e ele entrega parte da vantagem. Ele joga o H6. E não era o lance correto, porque ele deixou de ver que é que o Alireza Firuja jogará para tirar o seu cavalo daqui. Provavelmente o que o Yakuboev acabou calculando era dama toma peão cheque e, vamos dizer aqui, rei na casa de E7 e o cavalo realmente não tem para onde ir. Então, nessa posição, Firuja não tem para onde tirar o cavalo, se cavalo em F3, como a gente comentou. Bispo toma cavalo e você vai basicamente perder o jogo muito rapidamente porque o rei fica exposto demais. Então, se dama toma rei E7, parece que as brancas estão numa posição muito, muito inferior. O computador considera a F3 aqui um lance que deixa a posição igual, mas é extremamente difícil de você avaliar isso daqui corretamente. Na partida, o que o Yakuboev deveria ter jogado era dama em C4 defendendo o peão de B, porque ele deixou passar a ideia de cavalo em E6 do Firuja, que é absolutamente brilhante, né? Cavalo na casa de E6 é, na prática, um sacrifício do cavalo para poder ter uma iniciativa de ataque muito forte. Se você está calculando que não é um sacrifício porque dama por B5 depois dama toma cavalo, talvez você esteja correto, mas não sei se você considerou dama D7. A ideia é, cavalo toma, dama por B5, né? E agora estamos ameaçando o rei, estamos ameaçando o cavalo, mas por que o Yakuboev não pode simplesmente defender tudo? E o problema dele defender tudo com dama D7 é que depois de dama na casa de B8 cheque, ou o Yakuboev entrega a torre, com o rei na casa de F7, ou ele defende e perde o peão de E e as brancas seguem tendo um ataque fortíssimo nessa posição. Trocam o cavalo por alguns peões e tem um ataque avassalador, porque o rei que está exposto de verdade é o rei do Yakuboev. Nós vamos jogar H3, o bispo não consegue manter a defesa do peão de F e tudo começa a cair aos pedaços. Então, nessa posição, quando o Firuja jogou cavalo em E6, ele já havia calculado que o Yakuboev, depois de cavalo toma, dama toma, não pode se ater ao material. Ele precisa jogar rei em E7, devolvendo o cavalo, e nessa posição, né, as pretas estão com menos material, mas as brancas ainda não se safaram, porque vem cavalo em F4 com tempo na dama, dama B3, torre B8 com tempo na dama de novo, depois de dama em C2, o jogador de pretas, na verdade, tem um ataque de checkmate que é praticamente impossível de defender. Você pode estar olhando a barrinha e falando, nossa, essa barrinha tá equilibrada, né? Mas eu tenho certeza que se eu colocasse você para jogar essa posição, até mesmo, assim, umas 20 vezes, você perderia as 20 de brancas aqui, porque a defesa necessária para não levar checkmate aqui é milagrosa. O Yakuboev joga bispo na casa de F3, que é um lance simplesmente brilhante, eu não sei como que esse lance não exclamou duas vezes aqui no chess.com, é um sacrifício maravilhoso, e a ideia é, se você tomar esse bispo, você vai levar checkmate, porque vai vir dama na casa de C6. E é impossível de impedir dama G6 cheque e dama por G2 e dama G2 checkmate.
né? Aí você fala, como é impossível de impedir? Dá pra jogar dama por F5, beleza. Você impede uma das ideias, mas você não impede dama por F5. Não dá pra impedir as duas. Você vai levar checkmate. Talvez você entregue a dama no cavalo, não leve mate agora, mas você vai perder o jogo. Então, você não pode tomar o bispo. Tá, mas o que o jogador de pretas tá ameaçando se eu deixar o bispo aí? As pretas vão jogar dama em C6 de qualquer jeito. E vão jogar dama em G6 e você tá completamente ferrado. Se você jogar G3, cavalo em H3 é checkmate agora, de cara. Então nessa posição, o Alireza Firouzja encontra o único lance, único, que defende, que é peão na casa de D4, gerando uma ameaça da captura do cavalo, que é muito importante porque elimina vários temas de checkmate. Então é obrigatório que o cavalo saia e o Yakuboev joga, é claro, cavalo cheque, e depois de rei em H1, ele joga dama em C6, gerando uma ameaça brutal de bispo por G2, checkmate. Bispo por G2 é checkmate. Se você tomar, aí dama por F3 vai ser também checkmate. Então, como exatamente você se defende nessa posição? O Alireza Firouzja joga um lance maravilhoso de defesa, torre G1. E aí você percebe que, beleza, esse torre G1 eu jogaria também, né? É o único. Mas será que você calculou o que acontece se cavalo toma torre? Porque a ideia do torre G1 não é tão simples quanto parece. Cavalo toma torre, a ideia não é você simplesmente tomar de volta, porque senão, dama G6, você tá ferrado. O jogador de pretas, novamente, vai te dar checkmate. Se você jogar G3, dama em H5, a dama tá infiltrando e problemas estão sendo gerados por parte das pretas, né? Não adianta ameaçar o bispo, porque E4 segura, você pode entregar a dama no bispo, mas nada muda o fato de que você tem graves problemas. Então, se cavalo toma torre, a única defesa não é rei toma cavalo. Também não é peão toma bispo, porque senão cavalo por F3 e você entra nesse descoberto bizarro. A única defesa é, depois de cavalo toma, dama por F5. E curiosamente, se bispo por G2, você tem rei toma cavalo, e agora não tem dama G6 como sequência. Bispo em H1 até existe, gerando teminhas de checkmate, mas a gente pode tomar um peão, um cheque, depois a gente pode trazer a dama para casa de G3, por exemplo, defendendo. É uma das alternativas que tem aqui o jogador de brancos para manter esse jogo vivo. Então, nessa posição, torre G1, para defender com a ideia de dama por F5. E o Yakuboev joga um lance totalmente natural, torre em F8. E esse lance tem duas ideias. Primeiro, tira o recurso defensivo das brancas do dama por F5. Se o dama por F5 não existir, não tem defesa, cavalo toma torre. Pelo menos é isso que pensou provavelmente Yakuboev. Segundo ponto, torre F6 e torre G6. Também é uma maneira infalível de atacar as brancas envolvendo mais uma peça. Mas acredite ou não, ele deixa passar um recurso que faz com que o Alireza Firouzja vire o jogo de ponta cabeça. E ele pergunta para as pretas quem é que tá dando o checkmate. Ele joga peão na casa de A4, liberando a diagonal para jogar bispo cheque. Liberando para que as torres se defendam com o tempo, né? Então, se cavalo toma torre, beleza, eu não tenho dama para F5, mas eu tenho bispo cheque. A minha torre agora pode tomar o cavalo defendendo o peão de G. Então, o Yakuboev joga a torre em F6, certo? Faz total sentido para que o bispo cheque não venha ganhando a torre. Bispo cheque em E8 e já está defendida a ameaça de cavalo toma torre porque a outra torre pode vir. E agora, o rei do jogador de pretas está praticamente cortado. Firouzja joga peão em D5, com tempo na dama, para trazer a torre com tempo na dama. Se você tomar de bispo, você pendura o cavalo. Se tomar de dama, torre D1. E de repente, depois que a dama sai, o rei do Yakuboev está cortado nessa diagonal, está cortado nessa coluna, ou seja, ele só tem a casa de F7. Firouzja joga dama B3, uma ameaça de dama G8 checkmate, e nessa posição, pretas não têm ataque nenhum. Firouzja defendeu tudo e virou a partida. E Yakuboev desiste, porque a ideia do dama G8 checkmate é potente demais, você não tem como se defender, não tem defesa. Você pode entregar um monte de material para não levar, né, o mate, tipo, entrega o bispo, né, torre toma, e agora de alguma maneira você tenta fugir, dama por C3, tenta trocar damas, né, mas obviamente a posição resultante é de uma vantagem material expressiva para as brancas. Então nós temos, pela primeira vez em muito tempo, numa partida clássica, de um torneio sério entre jogadores do top 10, o ataque Fegatelo de volta
vencendo uma das partidas mais complicadas que eu já vi de toda a história. Bem, pessoal, se isso não alegrou o seu final de semana é porque você já tá morto por dentro. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.